aqui novamente. Vamos falar um pouquinho sobre bebês? Principalmente bebês leitores. Os bebês costumam frequentar ou creches ou espaços de desenvolvimento infantis na sua infância. Lá, a gente encontra profissionais da educação infantil, no qual promovem o acervo literário, muitas das vezes da escola ou até mesmo pessoal. Quando eu era professora de educação infantil, eu trabalhava com bebês de 1 ano a 3 anos. E esses bebês me traziam sempre novas perspectivas de trabalho. Como assim? Bebê lê, mas ele não sabe falar? Sim, o bebê ele fala, ele se manifesta, ele expressa seus sentimentos através de gestos. Muitas das vezes eles também está balbuciando e também treinando o seu aparelho mandibulatório nessa função de reprodução da fala. Mas é todo livro que serve para bebê? Essa é uma dúvida que eu costumo responder bastante quando me perguntam. Não há livro certo para uma determinada faixa etária. É claro que as editoras e o mercado editorial, ele trabalha com faixas etárias. Por quê? Porque seria inadmissível um livro apenas com palavras escritas para um bebê. Isso não chamaria a atenção dele, muitas das vezes. Mas os bebês também podem ter um misto de palavras escritas com imagens. Sobretudo, alguém contando essa história, ele poderá se interessar também. Bom, então a gente já esclareceu a primeira pergunta. Não é só livros escritos que os bebês tendem a se aproximar. Muitas das vezes, se você entregar um livro como esse, eu estou aqui na minha mão com o livro A Onda, da autora Suzy Lee, na mão de um bebê, ele poderá fazer um movimento de abertura de página, outro movimento vem em seguida de exploração visual, mas ele também pode usar o recurso tátil. Para quê? Para transformar esse livro em um brinquedo. Você já pensou nisso? Os bebês brincando com livros? Pois é, eles podem até não conseguir ler o que está escrito, mas se uma obra for muito bem construída, ele poderá entender uma passagem desse livro, por exemplo. Esse livro que eu estou na mão, ele não possui texto escrito. A gente chama isso de livro imagético. Pois bem, na passada desse livro, está acontecendo várias cenas de uma menininha que foi brincar na praia. Ela tem todo um contato com o mar e com possibilidades perto de animais. Esse bebê, ele já conheceu o elemento água, ou no estado líquido, ou no estado sólido. Mas principalmente no líquido. Por quê? Porque ele toma banho, ele ingere a água para o seu organismo. Então, essa coloração azul também é bem característica aos nossos olhos quando a gente enxerga o mar. O bebê, ele é capaz de fazer essa associação. Esta menina está brincando com a água, que eu conheço, que é aquela que eu tomo banho. É aquela que, de repente, minha mãe espirra no meu cabelo para ajudar a pentear o meu cabelo. Então, o bebê, ele lê de diversas formas. E muitas das vezes, ele talvez está querendo dizer para você contar a história para ele. Aí ele te entrega. Muitos dos meus bebês pegavam várias histórias na caixa de leitura e traziam para mim. Eu já sabia, a gente tem um feeling educacional. Nossa, eles querem uma horinha da história agora. E aí cabe ao professor, ou até mesmo dentro da sua casa, ou com o seu sobrinho, ou com o seu filho, você pode pegar a história e contar. Mas só se conta a história uma única vez para o bebê? Que tal contar várias vezes? Às vezes não precisa contar toda. Por quê? O bebê, ele tem uma concentração de uma determinada atividade específica, variando pelos especialistas de educação até 15 minutos.
Então, se você buscar uma história muito longa, talvez ele não desperte o interesse para escutar ela toda. Então, você tem que entender o momento do bebê. Se ele está muito choroso, é melhor acalmar ele antes de contar a história. Se ele está bocejando e querendo um momento do soninho, que tal começar uma historinha e aí ele poderá adormecer ao som da sua voz. Ai, que coisa mais gostosa do que isso? É o que eu trago aqui nesse mini curso. Possibilidades. E também eu vou deixar algumas fotos de trabalhos que eu já executei quando eu era da educação infantil, em atividades docentes, no qual eu fiz um mural literário, também fiz uma brincadeira na natureza, uma contação de história diferente com eles, e eu espero que vocês gostem desses arquivos. São arquivos pessoais e eu tenho muito carinho em dizer que um desses projetos me favoreceu a uma grande premiação nesse setor. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem até o final esse mini curso comigo e se apaixonem em contar histórias. O próximo módulo, vocês vão conhecer um pouquinho sobre a literatura na juventude. Será que é a mesma coisa? Vamos descobrir as diferenças entre as faixas etárias? Vem comigo! Até o próximo vídeo!